Interruptor paralelo. Interruptor paralelo, em algumas regiões do território nacional, também pode ser chamado de chave hotel, ou interruptor hotel, se não me engano. Ele te permite ligar e desligar a lâmpada por dois interruptores. Então você tem isso, às vezes, em escada, em corredores. Então você entrou no corredor, você pressiona o interruptor, liga a lâmpada. Você atravessa o interruptor lá no final do corredor. Se atravessa o interruptor é complicado, né? Você atravessa o corredor. No final do corredor você tem outro interruptor. Você vai lá e desliga. Então você tem essa possibilidade de controle da lâmpada por dois interruptores. Então, analise o seguinte, esse circuito. Esse interruptor aqui, essa chavinha, ela pode ficar aqui para baixo ou pode ficar aqui para cima. Do outro lado, aqui também, para baixo ou para cima. A fase, então, aqui isso aqui é a fase, o disjuntor e aqui a lâmpada, neutro e o aterramento aqui. Então, imagina o seguinte, a corrente elétrica vem, passa por aqui e ó, liga a lâmpada, né? Chegou aqui na lâmpada, beleza, e o neutro aqui. Agora, entenda o seguinte, qual dos dois interruptores eu tenho que pressionar para desligar a lâmpada? Qualquer um dos dois, seja o da esquerda ou o da direita. Se eu pressionar o da direita, essa chapinha vai subir, tá? Ela vai ficar assim. Então eu já tenho um circuito aberto. Se eu não pressionar o da direita ou pressionar o da esquerda, é a mesma coisa, tá? Eu consigo desligar. Então qualquer um dos dois desliga. Essa é a lógica do interruptor paralelo. Então vamos lá para a instalação aqui do trem agora. Mesma coisa, multifilar e unifilar. Então vamos entender primeiro a ligação aqui no multifilar, tá? No multifilar, vamos lá. Ponho a fase aqui no disjuntor e agora, obrigatoriamente, esta fase fica no parafuso do meio, tá bom? Vou repetir. A partir de agora, a fase deve ir no parafuso do meio. Qualquer ligação diferente disso está errada. Existem formas de você ligar errado que a lâmpada funciona, mas está errado. Não atende a NBR 5410. Não vou entrar no detalhe do errado hoje. Posso entrar nesse detalhe em aulas posteriores, mas se tiver uma ligação diferente dessa, vai estar errado. Então a fase ela vem no parafuso do meio. E detalhe, qual dos dois interruptores eu tenho que usar? Tanto faz. Você escolhe ou da esquerda ou da direita, do início do corredor ou do fim do corredor. Até o início e fim do corredor é relativo, né? É início para quem está de um lado, mas é fim para quem está do outro. Então, tanto faz. E não tem, você não vai num depósito, numa loja de construção, e você vai comprar dois interruptores e falar, eu quero um para início de corredor e outro para fim de corredor. É a mesma coisa, né? O interruptor simples, o interruptor intermediário, paralelo, ele é igual. Tá? Então você escolhe um, esse aqui vai receber a fase. Beleza. Olha só agora o que acontece. Das extremidades do interruptor vão ter dois condutores, cada um vai ter um, que é o retorno. E agora, extremidade com extremidade, falta agora esse parafuso do meio do interruptor paralelo. Esse parafuso do meio é um outro retorno que vai para a lâmpada. Dá uma olhada nisso daqui, dá uma olhada nessa imagem. Então perceba que nós temos uma fase, temos 1, 2 e 3 retornos. Isso é idêntico a isso aqui, ó. Se a gente olhar, opa, voltei demais. A labirintite atacando, ó. Então, nós temos fase, um retorno, dois retornos e três retornos. Um interruptor recebe a fase, aquele que não recebe a fase vai ter aqui o retorno que vai para a lâmpada. Tá bom? Se você colocar a fase nos dois interruptores, está errado. Um só recebe a fase, um só acomoda a fase, o outro vai ter o retorno para a lâmpada. Tá bom? Dúvida? Anota isso daí. Numa ligação de interruptor paralelo, um interruptor recebe a fase, o outro leva o retorno até a lâmpada. Existe a ligação de interruptor para interruptor, e essa ligação é com condutores retornos, tanto de cima quanto de baixo, mas o que sai do parafuso do meio vai para a lâmpada. Tem que ser do parafuso do meio, professor? Sim, senhor. Meu caro aluno, deve ir do parafuso do meio. Se você colocar no parafuso de cima, está errado. Se você colocar no parafuso de baixo, está errado. Tem que ser do parafuso do meio. E aí, por fim, mantendo aquilo que eu falei no interruptor simples, o neutro também vai na rosca, tá? E o aterramento lá na parte metálica, se existir. Essa parte é igual do neutro e do aterramento, tá bom? Não muda em nada.
Compreendido a ligação do multifilar, agora a gente vai para o unifilar. E só um detalhe, perceba, antes da gente ir para o unifilar, o seguinte, o primeiro interruptor, assim como o segundo interruptor, controlam a mesma lâmpada. Ah, beleza, professor, eu estou vendo isso. Beleza, você está vendo isso, mas você vai ver que essa informação ela é relevante lá no unifilar. Por quê? Vamos vir aqui para o unifilar. Símbolo dos interruptores. É uma bolinha, uma circunferência, porém ela possui um preenchimento interno. Tá? O interruptor simples não possui preenchimento. O paralelo, ele sim possui preenchimento interno. Tá? Então ele acaba tendo aí esse preenchimento. Essa é o elemento que o diferencia do interruptor simples. Depois nós temos aqui a lâmpada, que é a mesma, não muda, tá? E essas linhas aqui são os eletrodutos. Então no diagrama unifilar, toda a linha cruzada assim que a gente vai ver é eletroduto. Aí tem alguns tipos de eletroduto que é no piso, na parede, no teto, mas aí a gente vai destrinchar isso melhor depois, tá bom? Senão é muita informação e vou mais confundir do que ajudar. Vamos às informações aqui que nós vamos colocar. Então, primeiro, vamos identificar quem é quem aqui. Esse interruptor aqui é a letra A. E o de baixo, qual vai ser a letra dele, pessoal? Então, lembra aquela frase que eu falei quase agora? Os dois interruptores controlam a mesma lâmpada? Ou seja, esse aqui vai ter a mesma identificação. Por quê? Eles controlam a mesma lâmpada. Ah, mas um liga, outro desliga e vice-versa. Ok, mas é a mesma lâmpada. Então, ambos controlam a mesma lâmpada. Ou então, consequentemente, eles têm a mesma identificação. Isso pode confundir? Talvez, mas é assim que é. Não tem como fugir. Então, olha só. Controla a lâmpada A. Ou seja, ele consegue ligar e desligar a lâmpada A. Esse aqui controla a lâmpada A. Consegue ligar e desligar a lâmpada A. Beleza, perfeito. São interruptores paralelos, então a gente já sabe aqui que vai ter aí uma ligação entre eles. Entre retornos. Vamos para a ligação dos condutores. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Neutro, fase, terra. Estou chamando de número 1. Circuito 1, disjuntor 1 lá de iluminação. Poderia ser disjuntor 3, 4, 5, 10, 20, tá? Aí é diferente. Desses três condutores estão aqui dentro deste eletroduto. Então imagina que se a gente pega uma serra e abre aquele de fora a fora, a gente vai enxergar dentro dele três condutores. Um azul, um vermelho e um verde. Beleza? Desses três condutores, a gente já sabe, pelo que a gente viu no interruptor simples, que dois deles vão ficar na lâmpada. É o neutro e é o terra. Tá? Então o neutro vai ser parafusado aqui e o terra lá na parte metálica da luminária, se existir. E a fase, ela chega aqui, ela vai onde? Para cima ou para baixo? Na verdade, deve ir para cima ou para baixo. A gente está vendo uma imagem de cima, né? Mas ela vai para esse interruptor ou para o interruptor de baixo? Depende. Qual que é mais fácil na prática, na hora que você vai fazer isso? Então, isso é interessante você observar quando você está elaborando um diagrama unifilar. Você está elaborando esse projeto. Qual é o caminho mais fácil para o condutor? Qual que é o caminho mais curto? É ele vir para cá ou é ele vir para cá? Tá? Então, nesse caso aqui, que eu já não lembro, ele está vindo para cá. Tá? Ou seja, esse interruptor A é esse aqui, porque é o que está acomodando a fase. Agora, olha a doideira. Vou fazer bem devagar. Aqui sai a fase e entra no interruptor. Perfeito. Deste interruptor aqui, que está com o cursor do mouse, tá? Que está aqui, ó. Essa bolinha aqui, esse frufru aqui para chamar a atenção. Então, esse interruptor saem dois retornos. Beleza? Saem dois retornos. Portanto, aqui nessa linha, desceu a fase, coloquei aqui no parafuso do meio e perceba também que aqui no diagrama unifilar ele não está te falando, olha, você tem que colocar no parafuso do meio. Não, você tem que saber isso, tá? Então, temos um e dois retornos. Desceu aqui, imagina o seguinte, você pegou o interruptor aqui na mão, colocou a fase, condutor vermelho no parafuso do meio, aí agora você vem com dois cabos, dois condutores amarelos, na verdade branco ou marrom, né, enfim, coloca nas extremidades, tá? E esses dois condutores, eles vão para onde? Saindo daqui, eles vão para cá. Então, quando eu indico isso aqui, eu estou já indicando que aqui dentro eu tenho três condutores. Um vermelho que está descendo
e 2 amarelos que estão subindo. Mas vão para onde? Eles vão subir para cá. Então, desculpa, né? Eu coloco um A, porque esses 2 retornos têm a ver com essa lâmpada apenas. Então, olha só o que acontece agora. Ó. Peguei esses 2, joguei para cá. Fiz só esse trecho aqui, ó. Isso aqui é esse trechinho aqui. Vim aqui, andei aqui pelo cômodo, vim aqui do outro lado, puxei o fio, apareceu 2 pontas amarelas aqui. Conecto nesse interruptor. Então, numa ponta, na outra ponta. Beleza, perfeito. E agora? Fica faltando o parafuso do meio. Nesse parafuso do meio eu vou colocar o que, professor? Outro condutor que sai daqui e vai para a lâmpada. Então, aqui eu tenho 3 retornos. Talvez nesse momento você esteja se perguntando o seguinte: poxa, professor, mas qual desses 3 é o que vai para o interruptor e qual é o que vai para a lâmpada? Aqui no diagrama isso é indiferente. Ao olhar para o diagrama, você já precisa pensar o seguinte: bom, eu sei que daqui saem 2 que vem para cá e tem um daqui que vem para cá. Ponto. Tá? O que eu vou colocar aqui nesse conjunto de interruptor, nesse conjunto aqui de retornos? A letra A. Porque se você parar para observar, olhando aqui ou olhando aqui, os condutores amarelos, apesar de serem 3, todos eles influenciam no funcionamento de uma única lâmpada. Portanto, eles devem ter o mesmo nome da lâmpada. No caso, o nome, eu estou falando aqui a letra, né? A letra A. Então, os interruptores têm a mesma letra da lâmpada. E os retornos também têm, porque eles interferem nessa lâmpada. A gente tem aqui montado já a nossa ligação do interruptor paralelo e vamos analisar o seguinte: o funcionamento, o interruptor paralelo, ele promove o acionamento de um ponto de iluminação através de 2 pontos de controle, ok? Caso você precise de mais pontos de controle, você tem que usar um intermediário, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Então vamos verificar o funcionamento. Eu vou ligar aqui o nosso disjuntor, vou ligar aqui o IDR, ok? Só lembrando que tem um vídeo sobre a ligação correta desse componente, ok? De tal forma que promova o acionamento através do botão de teste. Então vou ligar ele aqui e vou ligar o nosso disjuntor monopolar referente ao circuito de iluminação, ok? Circuito energizado, a partir desse momento eu consigo fazer o acionamento, tanto por um ou pelo outro, tá? E vice-versa, perfeito? Então vamos agora entender o funcionamento. Bom, se nós pararmos para analisar, saindo aqui do nosso disjuntor do circuito de iluminação, nós temos a fase, que é dado pelo condutor vermelho, e ele vem aqui no interruptor paralelo. E só para reforçar, o interruptor paralelo ele é composto por 3 terminais. Tá? Então aqui no caso eu estou usando um modelo que não tem necessariamente parafusos, mas sim alavancas para conectar os cabos. Mas se tiver parafuso, a ideia, o conceito é exatamente o mesmo. Tá? Então, nesse caso, se faz importante, é de extrema importância que você conecte a fase no terminal do meio, no parafuso do meio. Tá? Você não pode colocar nenhuma das extremidades, tem que ser exatamente no meio. Ok? E esse interruptor que recebe a fase no parafuso do meio, vão sair 2 retornos dele, tá? Das extremidades, de tal forma que o objetivo é chegar no segundo interruptor paralelo. Tá? E notem que os 2 são iguais, tá? Não tem diferenciação entre o que vai receber a fase e o que só recebe os retornos, ok? Tanto faz como tanto fez. E o que acontece? Nós vamos colocar também nas extremidades, então notem que aqui estão saindo 2 condutores brancos, tá? Das extremidades, e esses condutores brancos estão chegando aqui, ó, nessa extremidade, tá? Eu fiz questão até de deixar igual para tentar ficar o mais didático possível. Então esse primeiro aqui está chegando aqui, enquanto o segundo, tá, da outra extremidade está na extremidade oposta aqui, perfeito? Então, a ligação de paralelo para paralelo é dada através dos retornos que ficam nas extremidades. E, para finalizar o circuito, nós precisamos de um terceiro retorno que ficará aqui no parafuso do meio, ok? Esse terceiro retorno, ele é o que irá direto, é destinado à lâmpada, aqui no caso ao receptáculo, lembrando que ele ficará conectado na parte central do receptáculo e não na rosca, porque isso deve ser conectado na verdade ao neutro, ok? Que está aqui pelo condutor azul, e o condutor neutro está sendo levado até o barramento de neutro.
ok? Bem tranquilo, bem fácil aí a ligação, perfeito? Bom, se você quer saber agora o intermediário, já clica aí no próximo vídeo da nossa próxima montagem desse curso de instalações elétricas, beleza? Povo, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixe aí no nosso Instagram ou no Facebook ou nos comentários aqui embaixo, beleza? Falou e até a próxima!